Quanto mais se mexe na história do Dominguete e da propina de $1 por vacina, mais estranha essa história vai ficando. É sério, ontem na CPI decidiram que vão liberar, né, as mensagens do celular do Dominguete, que era o homem, né, o PM, negociando a venda de vacinas da AstraZeneca para o Ministério da Saúde e que, se vocês se recordam aqui, deu um depoimento no qual ele revela que o Ministério da Saúde, através da figura do Roberto Dias, que era o diretor de logística do Ministério da Saúde, estava pedindo propina para vacina. E daí eles confiscaram o celular do Dominguete, ou voluntariamente ele entregou o celular, tanto faz, mas foi pego o celular dele para investigação, né, para uma apuração, e agora eles liberaram essas mensagens e a imprensa está divulgando trechos de conversas que estavam ali no celular do Dominguete. E a coisa é muito estranha. Para ser bem sincero, está difícil compreender o que está acontecendo. Antes de falarmos desse caso em particular, que é muito importante, eu quero mencionar dois outros assuntos aqui rapidamente. O primeiro deles é recomendar que vocês ouçam ao podcast chamado UOL Investiga a Vida Secreta do Bolsonaro, que é a partir da investigação da Juliana Dalpiva sobre o esquema de rachadinha dos Bolsonaros. Porque aqui não é apenas Flávio Bolsonaro e Queiroz. Aqui a gente pode pensar que esse esquema de rachadinha está envolvendo boa parte da família, e quem começou isso, quem é o patriarca da rachadinha, não é o Flávio Bolsonaro, mas é o pai, é o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, presidente da República, que durante décadas foi deputado e certamente adotou essa prática aí para enriquecer ilicitamente. Então há evidências, há áudios, há bastante informações concretas ali nesse podcast. Recomendo que vocês ouçam porque é muito importante para entender o caráter criminoso do Bolsonaro, né? Porque ali você vê como eles operam como mafiosos. É uma coisa assim, os vínculos com os milicianos, né? O próprio Queiroz também, alguém que tem vínculos com milicianos, e ali você vê alguém que tem um espírito, uma mentalidade de criminoso, de bandido. É a mentalidade de bandido. O brasileiro votou para um bandido chegar ao poder. E agora estão arcando com as consequências disso, né? Estão comendo pão que o diabo amassou. Então, ouçam. O segundo tópico que eu quero mencionar, o segundo ponto, foi o depoimento de ontem na CPI. Quem foi prestar depoimento ontem foi a servidora pública Regina Célia, que trabalha no Ministério da Saúde. Ela atua como fiscal de contrato, ou seja, ela é alguém que analisa o contrato, os termos do contrato e dá o gol. Ah, está ok, pode avançar. E daí, sinceramente, ontem para mim eles estavam falando grego, né? Bem, grego não, porque grego eu entendo. Estavam falando sânscrito lá na CPI, porque era termos de contratos, era termos burocráticos. Foi uma sessão bastante em detalhes essas operações que eu não sei até que ponto que as pessoas compreenderam, né? Eu não compreendi muito bem, eu tentei ali acompanhar, mas realmente era uma linguagem meio burocrática, daquele aspecto específico do trabalho da Célia. Só que ali eu fiquei com uma dupla impressão, né? Por um lado, fiquei com pena da Célia, fiquei com pena porque ela foi sabatinada de maneira dura, inclusive pelos senadores ali, dando a entender que ela foi coagida para aceitar esse contrato, para dar o ok para esse contrato, com base em alguma pressão de figuras no Ministério da Saúde que querem lucrar com essa venda da vacina. No caso, esse contrato aqui não é o contrato AstraZeneca lá com o Dominguete, mas é o contrato da Covaxin, a vacina indiana, que seria um esquema também multimilionário para desviar dinheiro através de intermediários, de empresas atravessadoras, e nesse caso é a Precisa, através de uma outra filial fora. Bem, todo o esquema também é muito suspeito, né? Você tem uma empresa offshore que recebe dinheiro, no contrato tem o nome de uma empresa e na venda é outra empresa. Tem um monte de rolo também, muito estranho, e esse esquema foi denunciado pelo Luiz Ricardo Miranda, também servidor público do setor de importação, e que identificou ali um monte de irregularidades. Inclusive a senadora Simone Tebet, ela mostrou ali como o próprio invoice desse processo, dessa compra, havia um monte de irregularidades. O governo Bolsonaro teria mostrado um invoice com um monte de discrepâncias, né? Eu vou pôr aqui um trechinho para que vocês ouçam a Simone Tebet falando sobre isso. O ministro Elcio, quando fez essa denúncia, disse assim para a imprensa: podem fotografar. Eu fotografei o segundo e fotografei o terceiro. Por favor. Esse é o primeiro. Dito que é falso, 100% com correção da língua inglesa e marcas de scanner ou fax comprovando que esse documento chegou. Esse documento foi escaneado por fax. Pode passar, por favor? Aqui está, inclusive, imagem analisada pelo site, que é aquele Foto Forenses, né, em relação a isso. Próximo, por favor. E o dito verdadeiro, que é este, ele tem excessos de erros e não há marcas de scanner e fax.
Poderiam dizer assim, mas que erros são esses? Por favor, o próximo. O documento verdadeiro, que é esse, tem clara comprovação de falsidade de documento privado. Nós estamos falando de falsidade ideológica formulada por Elcio e fotografado por nós e pela imprensa. Mais grave do que isso, além de todas essas eu não tenho tempo, é muito pouco tempo, eu passaria aqui, ó, qual o peso da carga, que também não veio, já que falaram tanto, que foi um e-mail solicitado. Vamos passar para o terceiro. Vamos supor que eles tenham percebido isso e o terceiro veio para corrigir. Passem, por favor. O terceiro, eu não tenho tempo, ele é cópia do outro. Cópia, eu posso ampliar no momento oportuno e mostrar, só com duas diferenças. Eles voltam o seguro e o frete para dentro dos 45 milhões porque alguém denunciou. Então, não fica 46 milhões, vai para 45. E também com erro grave de inglês, não sou eu, não sou doutora em inglês, eu pedi ajuda com um professor de inglês do meu estado, porque eu falo muito mal a língua inglesa, mal falo português. E aqui está, according to the agreement, lá não tem. Então, são erros grosseiros, e aí vem as perguntas que eu gostaria de fazer. Talvez esse é um dialeto, senhor presidente, acordado entre as partes. Sabe aquele 50-50? 50 metade? Metade português, metade inglês? Metade dinheiro oficial, metade propina? Ou tudo propina num pagamento antecipado? Os primeiros 45 milhões de dólares vai ser num rateio para alguém que vai levar vantagem em cima da dor, da falta de vacina para o povo brasileiro? Por que eu aponto tudo isso? A alteração dos valores tem um erro grave de relação comercial, que ora eles chamam de CIF, ora eles chamam de CIP. Um vem por navio, senador Humberto, o outro vem por aéreo. Então, ora eles falam que o produto vem por navio, ora eles falam que o produto vem por aéreo. Ora, esse não é um erro comum. Então, vamos lá. A Madison emitiria uma nota fiscal, sendo ela de Singapura, paraíso fiscal, onde a língua inglesa é amplamente divulgada? Por que tantos erros primários no preenchimento do documento envolvendo vacinas na ordem de, repito, né? É muito dinheiro, 40 milhões de doses só na primeira dose, nós estamos falando de 200 milhões de reais. Segundo, pela quantidade de erros, senhor presidente, a invoice não foi emitida pela Madison, então foi emitida por quem? Quando? Para quê? Com que objetivo? Então, todo o esquema é estranho. Então, como eu disse, eu fiquei com um pouco de pena da Célia, porque, por um lado, ela estava insistindo que não havia nada de errado, que ela fez o que ela tinha que fazer, ela cumpriu o trabalho dela. E, por outro lado, você tinha ali senadores dizendo, olha só, você cometeu irregularidades no seu trabalho, você cometeu possíveis crimes também, ao deixar passar esse tipo de discrepância, ao deixar passar esse tipo de irregularidades, e ali eu não sei julgar, sinceramente eu não sei dizer se a Célia fez o que ela tinha que fazer, ou se os senadores estão apontando ali algum tipo de irregularidade. A impressão que eu tive é que, se ela está falando a verdade, a oposição ao Bolsonaro está tentando forçar as tintas. E eles fizeram isso nas últimas sessões da CPI. Estão tentando encontrar alguma coisa ali. Já tem bastante evidências robustas do que o Bolsonaro fez, mas estão tentando cavar mais coisas e eu acho que talvez esteja forçando a mão. Se não for isso, se de fato a Célia cometeu algum tipo de erro ali ao aprovar esse contrato, ao avançar com esse contrato, aí eu sinto que foi aquele tipo de deslize de um funcionário público, né? Aquele tipo de, eu vou passar porque ninguém vai detectar isso, né? Então, assim, aquela coisa, joga com a barriga e alguém lá na frente que lide com isso. E aqui, eu sou obrigado a falar sobre isso, né? Outro dia eu defendi os servidores públicos, agora eu sou obrigado a falar isso porque a gente sabe que no funcionalismo público tem de tudo, né? Tem pessoas que são diligentes, trabalhadoras, dedicadas, que fazem o seu trabalho, que são preocupadas com a coisa pública e que realmente cumprem o papel deles. E por outro lado também outros que, uma vez que passam no concurso público, agora eu estou com estabilidade aqui, então eu levo tudo com a barriga. E eu falo isso, como eu disse, por experiência própria, né? Porque não sei se vocês sabem, mas eu sou técnico em informática, né? Eu fiz o ensino médio técnico, então eu tive que fazer um estágio na época e eu fiz isso em órgãos públicos da Prefeitura de Curitiba, em diferentes setores e em diferentes órgãos lá. E eu posso dizer, gente, porque eu estagiário, então assim, todos os pepinos caíram no meu colo, né? E eu me lembro de uma situação específica que eu posso mencionar para vocês aqui, que o meu chefe chegou para mim e falou assim, olha, Henry, tem um trabalho que está muito tempo atrasado aqui, eu quero que você acelere com esse trabalho. E eu peguei lá, eu como estagiário era digitador, basicamente, né? Eu tinha que pegar lá um monte de manuais, lá uns documentos e passar isso para o sistema, né? Digitar, né? Manualmente passar para o sistema.
E daí eu fiz isso, sei lá, em 3, 4 dias. Em menos de uma semana eu fiz isso. Passei lá um monte de manuais, passei para o sistema. E daí meu chefe ficou putaço, porque ele falou assim, olha só, esse trabalho aqui estava nas mãos do outro departamento há 6 meses. Há 6 meses estava lá e os caras não fizeram isso. Você fez em 3, 4 dias. Daí ele desceu lá e quebrou o pau, né? Quebrou o pau contra o departamento e acabou que eu fiquei meio que o vilão da história, né? O cara que trabalha, o cara que fez os negócios que os outros não fizeram. Mas, como eu falei, eu sei que tem de tudo, né? Eu trabalhei em setores nos quais as pessoas estavam dedicadas mesmo fazendo suas coisas, e eu trabalhei em setores nos quais as pessoas ficavam meses sem fazer nada, só lá contando piada, e de repente, quando chegava o prazo para entregar alguma coisa, eles começavam a correr para fazer isso. Nesse caso da Célia, eu não sei de fato se ela cumpriu o papel dela ou se ela não cumpriu o papel dela e jogou para outro pepino. Mas fiquei com pena porque em circunstâncias normais o que ela fez, se for errado, né? Se ela cometeu algum tipo de negligência no trabalho dela, em condições normais, teria passado e alguém teria identificado, como foi que aconteceu, né? Quando o Luiz Ricardo Miranda identifica isso e leva, né, escala isso para o Bolsonaro. Então, os dois pontos que eu queria mencionar, e vamos então para o caso das vacinas, né? Da propina de $1 por vacina. Como eu disse, toda a história é muito esquisita, é muito estranha, porque a grande dúvida que há por trás dessa história do Dominguete é se realmente existem essas vacinas, né? Porque ele propôs ali vender 400 milhões de doses de vacina. É um número exorbitante, é um número astronômico, e estava avançando a conversa ali com representantes do Ministério da Saúde, incluindo o Roberto Dias, que é o diretor de logística. Ele vai para uma reunião, vai para o jantar, tá lá o Dias, outras pessoas também participam, e eles fazem lá a proposta indecente de $1 de propina, ou seja, custava 3 e pouco a dose, aumentaria $1 para que esses funcionários do Ministério da Saúde ganhassem o seu dinheirinho por fora. O Dominguete se recusa, diz que ele não faz isso e acha um absurdo. E daí o que acontece é que as conversas reveladas pelos jornais agora, extraídas do celular do Dominguete, começam a mostrar que desde janeiro, desde antes dessa conversa pessoalmente, né, no restaurante com o Dias, já rolava essa preocupação, já rolava esse tipo de histórias de propina, que eles queriam $35 por dose da AstraZeneca. Então, assim, como eu falei, não dá para entender se havia de fato ou não essas doses, não dá para saber disso. Por enquanto está muito cabuloso, está muito esquisito, está muito sem nexo essa história. Por outro lado, você tem aqui, se for um golpe, né? Vamos supor que eles não tinham as doses, era um golpe, eles queriam dar um golpe no Ministério da Saúde. Se a intenção era dar um golpe, por que o cara não queria aceitar propina? Se a intenção dele era vender a qualquer custo, né, ganhar o dinheiro por fora, porque tem até umas conversas que foram divulgadas aqui, eles falando que eles iam ficar ricos, né? Eu vou ler para vocês aqui um trechinho da conversa. O pessoal ali, né, da Davat, os representantes, os atravessadores, conversando, batendo papo, e o Dominguete conversando e falando o seguinte, olha, bora reservar o Jaguar e uma casa em Brasília, kkkkkk, escreve o Dominguete, falando com um sujeito chamado Amauri Vacinas Embaixada. E daí o Amauri responde, já te falei que não quero Jaguar. E daí manda a foto de um outro carro de luxo. E daí uma outra pessoa escreve, né, chamado Andrei Compra Vacina. Últimos dias de pobre, kkkk. Ou seja, eles realmente estavam achando que conseguiriam vender alguma coisa para o Ministério da Saúde. Que eles ficariam ricos com isso, né? O Dominguete falou na CPI que ele ganharia uma comissão de 5 centavos de dólar por dose de vacina, mas parece que nessas conversas aqui no celular dele é outra conversa. Parece que ele ganharia 20 centavos de dólar por dose. De qualquer modo, como eu falei, é tudo muito esquisito, porque se não há vacina, não há golpe. Porque o governo, eu acho, não pagaria por uma vacina que não existe a princípio, né? Não sei até que ponto também que seria esse esquema. Não sabemos. E depois tem um outro ponto mostrado no Jornal Nacional ontem, no qual o Dominguete falou que depositaria na conta de alguém do governo R$1 milhão. É tudo muito estranho, sinceramente é tudo muito estranho, não dá para entender, não dá para saber o que está acontecendo. Hoje terá o depoimento do Roberto Dias na CPI, ou seja, pode ser que venha com força total também os senadores aí para tentar extrair alguma coisa dele. Possivelmente ele não vai falar nada também, vai se calar, mas é uma história muito estranha, É um golpe sem vacina, é um golpe que não se concretizou, o pessoal achando que ia ficar rico, os outros achando que ia ficar rico com propina. É uma história muito escabrosa, eu não estou entendendo nada, a gente vai ter que esperar ser nos próximos capítulos aqui para desenrolar isso aqui, porque sinceramente, coisas do Brasil, né? Coisas dos bastidores do poder no Brasil, porque alguém me explica. Eu quero saber se vocês viram essas notícias agora, das conversas reveladas no celular do Dominguete, se você conseguiu entender o que está acontecendo, me explique aqui no comentário, porque eu não estou entendendo nada. Se você assistiu ontem o depoimento da servidora da Célia
O que você achou ali? Se você achou que ela entrou de bode nessa história aí, não sabia o que estava acontecendo e agora foi pega para bode expiatório, se ela sabia o que estava acontecendo e foi pressionada para isso, se ela fez o que tinha que fazer, se você entendeu também o que aconteceu, porque ontem o depoimento interrompia muito a série, ela não conseguia explicar as coisas, foi um depoimento bastante estranho também. A CPI parece estar degringolando um pouco, na minha opinião. Eu tenho sentido que nas últimas sessões não tem avançado, não tem dado resultados. Confirmo também, como disse, o podcast UOL Investiga sobre a rachadinha da família Bolsonaro, porque ali tem elementos muito importantes. Hoje tem novo episódio, terão episódios até sexta-feira dessa semana, portanto, imagino que a Juliana Dalpiva vai revelar muitas coisas interessantes e também igualmente assustadoras e horrorizantes sobre o Bolsonaro e a família dele. Pessoas que, como eu disse, são criminosas, pessoas que atuam junto com milicianos, pessoas que jogam no esgoto da criminalidade. Então, me diga o que vocês pensam, deixe joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou apoiador para dar uma força, se torne um aluno de CL, estamos com cursos de escrita narrativas por lá, para quem deseja aprender a escrever um livro, publicar sua obra, e também confira na pré-venda meu livro de contos, A Empresa da Minha Mão Esquerda, e também o livro sobre o Bolsonaro. Esse aqui, ó. Se cuidem por aí e até mais.